amada, tudo bem? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Crianças, nós vimos na lição número 1 que o único caminho para a salvação é Cristo. Hoje nós vamos ver que o único caminho para nascer novamente é através do sangue do Cordeiro. Crianças, a primeira lição, ela é importantíssima para você entender a história do povo de Israel. Nós precisamos entender que você tem uma história, você tem uma família, você tem valor. Quando alguém te perguntar, você saiba que independente do que você passa em casa, alguma coisa muito triste que já aconteceu com você, saiba que você não é órfão. Você tem um pai. E esse pai te ama tanto que não deixou que você padecesse, que eu e você sofrêssemos no pecado. Olha bem essa figura. Hoje é a segunda lição. Essa é a primeira figura. Este homem chama-se Nicodemos. Quem era Nicodemos? Ele fazia parte de um grupo dos fariseus. Eles ensinavam as leis do Velho Testamento. Lembrem, sem fé é impossível agradar a Deus. E nessa lição, os 6 capítulos que vocês verão, o que acontece? Gravem a passagem. Que Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. E esse homem, ele era um líder religioso, ele ensinava a palavra de Deus. Mas mesmo ele sendo já de uma certa idade, guardava todos os seus, da infância até a vida adulta, guardava os ensinamentos, os mandamentos. Porém, ele não conhecia. Ele se surpreendeu. Ele ficou admirado. Ele ouvia falar tanto de Jesus. Ele viu os milagres que o Senhor Jesus fazia. Mas ele não conseguia compreender. Como? Como um nazareno? Filho de um carpinteiro? Como ele podia fazer em nome, usando ainda? Porque Jesus deixou bem claro desde o início. Em nada ele pecou, em nada ele mentiu. Ele sempre falou que ele era o Filho de Deus. E isso incomodava muitos fariseus. Sabe por quê? Porque eles eram ensinados que viria sim o Messias. Um dia ele ia chegar. Mas ele imaginava que vinha todo cheio de ouro e de glória e que fosse aqui na terra o reinado dele. Não. Isso chocou. Isso deixou ele tão confuso que ele não podia, ele não conseguia entender. E todos os fariseus da sinagoga se levantaram contra Jesus Cristo de uma tal forma que eles não aceitavam que Cristo era o Filho de Deus. Então olhem bem para ele. Ele foi procurar Jesus escondido à noite, sem ninguém saber. E olha o que aconteceu na figura número 2. Você vai ver o que Nicodemos fez para encontrar o Senhor Jesus Cristo e lhe perguntar muitas coisas, porque ele tinha muitas dúvidas. Tá ok? Até daqui a pouco. Nós vamos ver a figura número 2 agora. Olha só. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, andava no meio do povo. Conhecia o povo. Ele sabia que nem todo mundo acreditava de verdade que ele era o Filho de Deus. No meio dessa multidão, alguns iam por interesses, outros porque realmente se admiravam
como ele podia falar. Ele dava ordem à tempestade, à fúria do mar se acalmava. O Senhor Jesus mandava paralítico andar e andava. O Senhor Jesus, com muito amor, em nenhum momento ele desprezou ninguém, em nenhum momento ele veio para fazer confusão, mas pelo contrário, ele veio para salvar e curar o que estava perdido, que é você, eu e toda a humanidade. Prestem bem atenção, essa multidão o seguia por onde ele fosse. Nem mesmo sabendo de tudo o que ia acontecer, não desanimou o Senhor Jesus Cristo de continuar a falar a verdade que liberta. Porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, e somente através do sangue do Cordeiro somos salvos. Então prestem bem atenção, crianças. O único que tira pecado é Jesus Cristo. Nós temos que nos arrepender. Nessa multidão, muitos receberam a cura, muitos foram libertos, muitos foram salvos, mas muitos também só estavam curiosos, querendo saber o que aquele homem, aquele que nasceu em Belém, o que ele quer? Vamos andar atrás dele só para ver quem era ele. Não seja somente um esquentador de banco. Como estes, muitos, e por onde a gente passa, por onde Jesus passou no passado e por onde a gente anda hoje, a gente vê que muitos só querem esquentar banco criticando, querendo ser melhor que qualquer outro, falando que faz, mas nunca fez, exigindo, cobrando de mim, de você, algo que nem ele mesmo cumpre. Mas o Senhor Jesus não. Tudo que ele prometeu, ele cumpre. E ele tem a cura e a libertação até o dia de hoje. E é por isso que eu e você temos ele, o verdadeiro, não somente um simples profeta, como alguns dizem, não somente um grande líder, como outros dizem, mas nós temos ele como o verdadeiro exemplo, o testemunho vivo da sua santidade. Jesus Cristo nos ama, criança. Ele morreu por nós. Jamais saia da presença dele. E você vai entender o porquê que Nicodemos foi ao encontro do Senhor Jesus sem que os outros fariseus soubessem, porque ele sabia que seria criticado. Por isso, ele queria ouvir da boca do Senhor Jesus Cristo o que estava acontecendo, o porquê que ele era diferente. Ele tinha amor no que falava, ele tinha vida, porque ele testemunhava o que ele falava. Prestem bem atenção na próxima figura e vamos entender Nicodemos. Crianças, prestem bem atenção. Como você viu na figura número 1, Nicodemos é fariseu. Olha aqui, o povo naquela época aprendia e ouvia as leis de Deus através dos líderes religiosos. E este grupo, crianças, eles ensinavam, só que eles tinham um certo exagero, acrescentavam coisas que Deus não tinha mandado. E deixava o povo, de uma certa forma, distante de certas coisas que aprendemos, que tem que ser, sim, convívio de todo mundo. A verdade liberta todo mundo. Não existe ninguém melhor que ninguém. E era isso que os fariseus não entendiam. Olha a roupa, a começar das vestes dele. Eles se destacavam, achavam que tinha que ser diferentes no falar, nas vestes,
se achavam santo demais, simplesmente por estar orando alto, e acha que diante de Deus eles seriam justificados, sendo que quem nos justifica dos nossos pecados é Jesus Cristo, Filho de Deus. E eles não aceitavam essa verdade. Eles não conseguiam entender que nem eles conseguiam cumprir o próprio jugo, as coisas que eles inventavam para o povo. Para você ter uma ideia, eles tinham o hábito de chegar no meio da sinagoga, ir para o meio do povo, aonde estavam orando, só no meio do povo que orava, ou seja, ninguém era santo e bom como eles, só quem orava muito. E eles chegavam nesses lugares e queriam falar muito mais alto, como se Deus ouvisse só eles, porque se julgavam tão diferentes, se achavam separados e, de uma certa forma, separava, era Deus do povo. Porque as pessoas começavam a olhar para eles e falavam, não, mas eles são santos demais. E na verdade, não, eles não são santos demais. Eles estão muito errados. Estavam separando Deus do meio do povo de Israel. E não se esqueça, olha lá a nossa primeira lição. Quando o líder Moisés tirou o povo do Egito, ele andava, ele caminhava, ele se misturava no meio do povo, ele conhecia o povo. Prestem bem atenção, nós precisamos dar exemplo, testemunho. E você pode ver muito bem isso, o que Jesus deu de exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. Por isso você não tem que se entristecer ou se chatear, parar de conversar com alguém ou ficar com raiva de alguém, porque se nem você é justo, se nem eu e você não estamos livres do pecado, por que a gente condena alguém que faz algo errado? Preste atenção na figura número 3 e você vai ver o que é realmente um verdadeiro testemunho. Prestem bem atenção. Crianças, prestem bem atenção. Essa é a figura número 4. Quando Nicodemos descobriu aonde Jesus estava hospedado, ele foi lá. Ele andou pelas ruas de Jerusalém, correndo, mesmo não querendo que os outros soubessem, mas ele tinha que ouvir da boca do próprio Deus, do próprio Filho de Deus. Como ele conseguia fazer isso? E olha o que ele descobriu. Para começar, ele chegou com tanto respeito e educação para falar com o Senhor Jesus Cristo, que ele chamou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Rabi, que quer dizer mestre. Ele sendo um professor justamente da palavra de Deus, um líder religioso, bem conceituado lá na onde ele sempre estava. Lembra a figura passada? Os grupinhos só andavam entre eles. Mas mesmo assim ele não chegou com um grito e mal educado, chutando tudo. Ele foi com respeito falar, Rabi, eu sei que tu és mestre. Porque somente alguém vindo da parte de Deus poderia fazer todos esses milagres e todas estas obras divinas. E quando Jesus ouviu aquilo, ele entendeu. Ali diante dele estava um pecador que não conseguia entender como Jesus fazia. Mas ele tinha sede de aprender a verdade. Por isso que ele foi lá perguntar para o Senhor Jesus Cristo como aquilo era possível. E o Senhor Jesus, conhecendo o coração dele, o meu e o seu, ele conhece também. Muitas coisas antes
Antes mesmo de Nicodemos perguntar, o Senhor já sabia e disse para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário começar do zero, começar de novo. Sabe como? Deixando a verdade vir até você. Nicodemos não entendeu nada. Como? Mas Jesus não, eu já sou velho, já sou adulto. Como eu vou nascer de novo, Senhor? Ele disse para o Senhor Jesus que não teria como ele voltar para a barriguinha da mãe dele. Nem eu e nem você também não vamos conseguir. Mesmo que você que está aqui me ouvindo seja pequenininho. É impossível. Da barriguinha da nossa mãe, a gente nasce uma vez. E esse contato é para a vida inteira familiar, o convívio aqui na terra. Mas o Senhor Jesus Cristo estava falando para Nicodemos o nascer de novo espiritualmente. Uma verdade, criança, que vem de dentro e flui, nos transforma completamente de dentro para fora. E quando Nicodemos ficou prestando atenção naquelas palavras, ele ficou: como, Rabi? Como isso é possível, Rabi? Então prestem bem atenção na próxima figura, para você entender como é maravilhoso o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não deixa ninguém confundido. Ele é puro, santo e verdadeiro e ele vai falar a verdade. Prestem bem atenção agora nessa figura. Essa figura mostra muito bem. Olha o semblante de Nicodemos. O olhar dele atento, observando, se alimentando de cada palavra. Vocês pensam que o Senhor Jesus Cristo ficava hospedado em hotel? Você acha que o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos tinham caminha quentinha, limpinha, comida fresquinha para eles a hora que eles quisessem? Não. Aquele homem procurou saber aonde Jesus estava. Nem sempre ele estava hospedado em lugar nenhum. Nem sempre ele tinha um lugar sequer para encostar a cabeça. Mas ele tinha tanto amor pelo ser humano, pela criação de Deus, do seu Pai. Ele tinha tanto respeito pela palavra que vem de Deus, que ele ficava horas e horas ensinando a multidão, ensinando o povo. E quando Nicodemos se aproximou com tanta sede, com tanta dúvida que ele tinha, ele não ia deixar aquele homem embora, sem tirar suas dúvidas e sair dali transformado. Porque prestem bem atenção, você alimenta o corpo com arroz, feijão, fruta. Você alimenta o físico com comida. Você alimenta a sua alma com a palavra. O Espírito Santo de Deus, ele mora dentro da gente. E o Nicodemos não conseguia entender que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Nós temos três, essa trindade maravilhosa que mora aqui dentro, mora aí dentro do teu coração. Por isso, ele não conseguia entender que não era para entrar na barriga da mãe dele novamente. Era um nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, é um ser humano, é vida aqui no convívio com a família na terra. Mas quem nasce do Espírito é espiritual. Por que fala-se nascer da água e do Espírito? Nós precisamos se arrepender, nos batizarmos e aceitar que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo de Deus é quem nos consola, é Ele quem nos convence dos nossos pecados. Ou você está achando que você é bom o suficiente? Você está achando, criança, que porque você é bonzinho, você ajuda isso, você
doa os seus brinquedos quando você não quer mais, você doa as suas roupas. Isso você tem que fazer. Nossa, é nossa obrigação, nós temos mesmo que fazer. Mas não é isso o motivo para que eu e você sejamos salvos. Somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Prestem bem atenção. Nicodemos começou a entender que ele estava separado do reino de Deus. Mesmo ele sendo professor, líder religioso, ele não tinha parte com o reino de Deus. Porque o que eles faziam era para se engrandecer. E o Senhor Jesus olha para mim e para você aqui dentro, ó. Para ele a gente não pode mentir, criança. Você não pode mentir para ninguém. Mas nós temos é que simplesmente aceitar que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Ele veio puro, santo e verdadeiro para mudar a nossa história, para mudar a história da humanidade. E você vai ver nessa última figura o que ponto importante foi para que Nicodemos entendesse de uma vez por todas como ele poderia ser salvo. Preste atenção na última figura. Prestem bem atenção, crianças. Essa é a última figura, a número 6 da nossa segunda lição. Hoje nós estamos vendo e aprendendo toda a história, né, da linhagem. Desde o começo lá que o líder Moisés tirou o povo do Egito. No caminho aconteceu tudo aquilo que vocês aprenderam, né? E por permissão do Senhor, Deus permitiu sim o castigo. O que acontece agora? Aquele foi no Antigo Testamento, agora nós estamos no Novo Testamento. Novo Testamento é a partir do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Prestem bem atenção. Jesus Cristo não veio para te condenar, Jesus Cristo não veio para me condenar. Ele veio para nos salvar. E o que é que nós aprendemos? Que sem fé é impossível agradar a Deus. E que a ponte, o elo até Deus é através do Filho dele, Jesus Cristo. Então prestem bem atenção. Jesus e Nicodemos conversando. Porque os fariseus só acreditavam no Velho Testamento. Eles não estavam entendendo que o Senhor Jesus Cristo veio para libertar o povo da cegueira do pecado. E o Senhor Jesus Cristo lembrou a Nicodemos que lá atrás, no passado, a figura, lembra aquela figura da cruz em branco, aquela imagem, era só uma imagem de uma figura em branco. Aquilo era o que iria acontecer milhares de anos para frente. E foi esse dia. O povo tinha que olhar a cobra de bronze para ser curado do veneno, da picada da serpente. E hoje, Jesus Cristo, quando a gente fala ele morreu foi para nos salvar. Não foi só mais de uma picada de cobra, mas é para nós morarmos uma eternidade junto com Deus. Ele veio para salvar, curar e libertar a gente. Todo ser humano que acreditar nessa verdade está liberto. Mas o pecado, crianças, nos separa do amor de Deus. Lembra que a gente já falou? A única coisa que nos separa do amor de Deus é o pecado. E era isso que Nicodemos não estava entendendo. Se ele era professor, líder religioso, conhecia a palavra de Deus, por que ele não estava sendo salvo? Porque você não é salvo pelas obras, pela sua roupa, pelo seu dinheiro, pela família importante que você é. Não. Você é salvo quando você reconhece que é pecador, pede perdão, aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. E aí nós somos transformados de dentro para fora e o Espírito Santo de Deus começa a entrar na sua vida, começa a dar direção do que a gente tem que fazer. Eu vou te explicar de uma forma simples como você sabe que você já tem o Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção.
Esse é um catavento, não é? É simples, todo mundo conhece. Você tá vendo ele mexer? Não tá vendo? Você tá vendo mexer. Mas e o vento que tá aqui? Você não sabe se o vento tá vindo daqui ou se o vento tá vindo daqui. O Espírito Santo de Deus você não toca, você não vê, mas você sente. Você só está vendo o catavento rodar, mas você não está vendo o vento. Você está sentindo ele no teu rosto, mas você não sabe de onde o vento vem e para onde o vento vai. E é isso que acontece, crianças, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo. Você não precisa de uma imagem, você não precisa de uma figura. Você precisa confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Filho de Deus e Ele é o seu Salvador. Aqui no passado, que é no Velho Testamento, o líder Moisés usou para libertar o povo das mordidas da serpente. Hoje, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você tivéssemos uma vida inteira, uma vida eterna na presença do Senhor. E eu espero em nome do Senhor Jesus você na nossa terceira lição, terceira e última. Prestem bem atenção nas próximas. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe. Oi, voltei. Hoje será a nossa segunda lição e espero que vocês tenham passado muito bem de ontem para hoje. E eu já quero aproveitar e explicar as atividades de hoje. Depois da história, só depois, tá bom? Você vai achar as palavras e colocar dentro dos quadradinhos, tá? Então, coração, coração. 7 palavras. Você vai achar um quadradinho que tem 7 letras e vai colocar dentro, certo? Essa é uma atividade e a próxima atividade é Nicodemos, quando ele vai encontrar Jesus. Eu quero que você pinte bem bonito essa atividade. E depois você vai dobrar assim, ó. E Nicodemos vai ficar bem pertinho de Jesus. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe sua casa, sua família e até amanhã. Um grande beijo!